tentar postar lá no canal e na página que a gente tem no Google Sala de Aula. Então, assim, hoje a minha fala com vocês, ela está muito em torno do conceito de formação de sentido histórico, que é trabalhado tanto no texto do Riesing, que está lá no História Viva, quanto no texto dele, que está na obra Cultura Faz Sentido, que é um texto de 7, 8 páginas, onde ele recoloca a discussão sobre a produção de sentido em história e as formas de produção de sentido em história, e como isso deve ser uma preocupação para a didática da história, pensada como uma subdisciplina da ciência história, e não apenas como uma teoria preocupada com o aprendizado escolar da história. Então, a gente vem falando disso há bastante tempo. Então, minha preocupação inicial hoje passa um pouco por isso. Discutir com vocês a questão da produção de sentido como um problema da didática da história, ou seja, aquilo que caracteriza a didática da história. De uma certa forma, a gente vem acompanhando essa discussão na disciplina, né? Que é uma discussão que ela tem alguns debatedores aqui no Brasil. Debatedores esses, né, que eu estou tentando discutir com vocês nas duas disciplinas que eu trabalho esse semestre. Tanto na disciplina de aspectos epistemológicos, quanto na disciplina de fundamentos teóricos da didática da história, nós estamos dialogando com esses autores, com essa bibliografia que debate essa questão. Sobretudo o professor Estevão Martins, o professor Odmar Cardoso, o professor Luiz Fernando Serri e o professor Rafael Sadi, né? Então, esses autores, eles têm publicado bastante acerca desta temática, né? E o que eles fazem, na verdade, é refletir sobre a produção de sentido da consciência histórica, dialogando com a teoria do Jörn Riesing, né? E do ponto de vista, né, da epistemologia da história, as reflexões do Riesing, né, que são produzidas por ele no campo da teoria da história, mas também no campo da didática da história, está preocupado em entender, né, as funções do saber histórico e em localizar qual que é, né, digamos assim, o pressuposto, né, que justifica a didática da história enquanto ciência ser pensada como uma disciplina que tenha como objeto e como função pensar, em linhas gerais, os processos de aprendizagem e de formação da consciência histórica, né? Então, você tem no Brasil uma série de discussões, uma série de autores, esses 4 que eu citei têm publicado bastante, mas a Maria Auxiliadora Schmidt é uma referência nessa discussão. Inclusive, para essa discussão que eu estou fazendo com vocês hoje, eu uso bastante de um texto da Schmidt, produzido em 2017, para mapear essa relevância, essa importância do pensamento da didática da história alemã e também do Jörn Riesing, para fomentar essa discussão das formas de produção de sentido em história e como isso é um papel, um atributo da didática da história, pensada no diálogo com a teoria da história, entendida como uma subdisciplina da ciência histórica, como a gente vem vendo em textos, né, tanto no texto do Estevão como no texto do Riesing, que nós debatemos na primeira parte da disciplina, né? Então, essa disciplina, né, a didática da história, pensada a partir desses autores, ela desenvolve um campo acadêmico autônomo no Brasil e na Alemanha, no mundo, de uma certa forma, que produz debates teóricos e metodológicos e pesquisas, né, que fazem com que essa forma de pensar a didática da história, produzida na academia nos últimos anos, né, aqui no Brasil, a partir da década de 70 na Alemanha, elas não possam ser ignoradas quando você quer pensar políticas públicas de formação de professores em história ou políticas públicas de formação cidadã com um currículo, né, do ensino fundamental e médio, na qual o ensino escolar da história está colocado, né? Então, essas discussões, elas vêm ocupando espaços e, de certa forma, esses autores são importantes para a gente entender esse debate, né? Hoje eu quero sintetizar alguns elementos desse debate para vocês nessa fala, né, que eu espero seja uma fala em torno de uns 30, 45 minutos. Então, assim, para tentar deixar bem claro aquilo que eu estou tentando propor para vocês, ou seja, que a disciplina que a gente está debatendo, está tentando propor, com os textos que a gente está trabalhando, é que, de um ponto de vista epistemológico, né, e o nome da nossa disciplina é Prática de Ensino de Pesquisa em História, Aspectos Epistemológicos, então é isso que nos interessa pensar aqui,
não apenas isso, mas esse é o fio condutor que nos coloca aqui nessa disciplina com uma preocupação básica de entender a relação entre história e epistemologia, né? Então, de um ponto de vista epistemológico, a didática da história ela vai tomar a formação de sentido da consciência histórica como sendo seu problema, ou seja, como sendo seu objeto de pesquisa elementar e fundamental. Dessa forma, a história que pensa a relação dos indivíduos com a história em todos os espaços e momentos da vida, né, dando à reflexão didática em história um sentido teórico e filosófico. Então, a didática da história, né, não é pensar o ensino de história, né? Isso é pensado pela pedagogia, pela história da educação, pelas teorias da aprendizagem de uma forma geral. A didática da história, pensada nos termos que a gente está discutindo aqui, ela tem uma preocupação básica e elementar de entender a formação de sentido da consciência histórica como um dado elementar da vida humana que se opera de formas diversas e variadas em diversos lugares e no tempo, e é inerente à formação do indivíduo humano, ou seja, ela é uma constante antropológica. Todos os indivíduos desenvolvem uma consciência na sua relação com o passado para produzir um sentido sobre o presente e expectativas em relação a esse futuro, aquela concepção pendular de tempo que eu já falei para vocês em outras discussões. Então, essa disciplina, ela deixa de ser uma disciplina com um viés prático para assumir uma perspectiva teórica e filosófica. Ela está preocupada em pensar o sentido da formação da consciência humana numa escala ampla, né? Por isso, Urizen considerar isso como uma constante antropológica. Então, o que ela busca, né, na verdade, é uma teoria da aprendizagem histórica no âmbito do humano, né? E isso Urizen chama de uma constante antropológica, porque ele pressupõe que todos os indivíduos se relacionam com a experiência do passado para produzir um sentido para o entendimento do seu próprio mundo no presente. Esse seria um dado elementar que nos define como humano, ou seja, todos nós lidamos com a história em alguma medida, em alguma proporção, fazemos uso dela. O que a didática da história pode conseguir é fazer com que nós sejamos capazes de qualificar essa relação com a história para produzir um entendimento do passado, né, ainda mais qualificado ou mais qualificado do que aquele advindo da tradição. Então, nesse texto, né, da Schmidt, né, ela define que, numa perspectiva uriziniana, a aprendizagem histórica constitui a centralidade da didática da história pensada pelo Urizen, por esses autores que a gente está lendo e pela disciplina que a gente vem trabalhando ao longo desse semestre. E que os fundamentos da didática da história, eles são tirados tanto da própria ciência histórica, né, como os problemas que dialogam com as especificidades da aprendizagem histórica, como são retirados também das expectativas e dos interesses oriundos da vida prática humana. Então, a história tem que se conectar com a realidade direta e imediata para produzir sentido e retornar para a sociedade enquanto um saber com um valor ético, com um valor de uso prático, né? Mais à frente a gente vai desdobrar isso de uma forma melhor. Mas, inicialmente, é isso que eu gostaria de colocar, né? Então, assim, sintetizando um pouco das coisas que a gente já viu aqui na disciplina até o momento, né, eu poderia dizer que as reflexões que o Urizen nos apresenta, não apenas ele, mas nós estamos muito centrados na leitura dele e dos debatedores dele, né? Então, essas reflexões que emergem no diálogo com a obra do Urizen, elas vão trazer pressupostos, né, que definem a didática da história como uma ciência da aprendizagem histórica, né, tentando sinalizar para a compreensão do pensamento histórico como sendo um atributo elementar para a didática da história e como sendo um elemento chave para você entender qual que é a utilidade da história para a vida humana, porque todo indivíduo produz uma determinada narrativa temporal para se entender no presente. E isso, do ponto de vista epistemológico, então, colocaria a didática da história numa relação, ou seja, num processo, né, de mediação
de pensamento que tem como fundamento pensar a relação aprender historicamente e a formação da consciência histórica. Então, a relação entre aprendizado histórico e formação histórica seria um elemento, um aspecto fundamental para a didática da história. E como a formação histórica e o aprendizado histórico aproxima essas duas dimensões, vida prática, ciência especializada. Então, essas duas coisas não podem estar distanciadas, apartadas ou tratadas como coisas plenamente distintas. O estudo da história e a pesquisa histórica, o ensino da história, tem que produzir respostas para questões que são inerentes ao mundo humano. Se essa história não se conecta com o mundo da vida, como nós ouvimos lá na palestra do professor Rafael Sadi, se ela não conecta com a vida mesmo, aquela vida concreta dos indivíduos, né, de carne e osso, nas suas idiosincrasias, os indivíduos que não fazem história, que não frequentam escola, né, mas que produzem uma consciência histórica que é alimentada por valores históricos, ela não é capaz de configurar ou de confirmar a sua importância social e o seu papel como um elemento capaz, um conhecimento capaz de produzir uma qualificação do entendimento do mundo a partir de uma reflexão mais qualificada sobre as experiências temporais humanas, né? Então, isso é quase que um ponto passivo, né? A gente vem repetindo isso em vários momentos na disciplina, né? Então, nesse ponto, assim, eu poderia dizer que o Urizen, não apenas ele, mas primordialmente ele, porque nós estamos falando de dois textos dele, né, ele vai apresentar uma crítica, né, sobretudo lá no primeiro texto, que é a didática da história do História Viva, daquilo que ele chama de didática da cópia, esse modelo que a gente poderia chamar de uma didática tradicional, ou de um modelo tradicional de ensinar a história, né. A didática da cópia é definida por ele como uma forma, né, pela qual é realizada a transposição de um saber histórico-científico para a sua forma escolar. Então, quem seria o professor de história na escola? É aquele cara que lê e estuda uma ciência, que é a ciência histórica, e que transpõe esse conhecimento para uma linguagem apetecível, palatável aos alunos, que seja mais fácil de ser assimilado. Então, o Urizen chama isso de uma didática da cópia, né, que, segundo ele, né, resulta, né, entre outras coisas, no banimento dos procedimentos científicos, né, relacionados ao processo de produção do conhecimento histórico, tais como a forma de geração de problemas históricos a partir das carências de orientação da vida prática, ou seja, dialogar com os problemas concretos dos indivíduos, né, entendê-los e tentar pensá-los à luz da história. Isso baniria a relação entre a formação histórica e o público, né? E o público geral e a sua função de orientação para as pessoas. Por quê? Porque a história estaria desconexa, um saber que é tirado de um lugar e transposto através de uma linguagem para um indivíduo que não se conecta com esse conhecimento, né, de uma forma plena ou de uma forma minimamente sensibilizada. Não há uma relação afetiva entre o conhecimento como uma necessidade humana e a ciência como o resultado prático mais confiável do esforço intelectual humano para produzir entendimento sobre o mundo. E, nesse sentido, a história é a parte das ciências que nos ajuda a entender a nossa relação histórica com as coisas. Então, quando o Urizen critica o que ele chama de didática da cópia, lá ele usa o termo, né, o professor especialista, né, que se transforma num especialista de transposição do conhecimento histórico, ele chama de membro da tribo dos anões azafamados, né? Essa expressão quer dizer que é o homem especialista, né? A didática seria uma especialidade. Você se especializa em aprender um saber teórico produzido pela ciência e transpor esse saber teórico para o universo da sala de aula numa ideia de transposição escolar. Essa ideia foi rejeitada, não apenas no campo da história, da teoria, da filosofia, né, da psicologia, da pedagogia, na virada dos anos 70 para os anos 80. Então, não dá hoje não dá mais para você defender essa perspectiva de conhecimento histórico como transposição. Quando a gente for no texto da Circe,
ela discute isso, né, muito claramente quando ela fala de conteúdos e métodos no ensino de história e das formas diferenciadas de pensar a aprendizagem histórica no Brasil, à luz de uma reflexão sobre o ensino de história e a forma como ele foi implantado, né, no Brasil. Então, ali existia essa permanência, né, do que a gente poderia chamar de uma didática profissional, ou da ideia da decoração, de reter informações precisas sobre o passado, fatos, datas, acontecimentos, nomes de grandes indivíduos, como sendo o processo adequado de aprender história. Muita gente ainda hoje acha que aprender história é saber de cor, é saber os acontecimentos, é saber o nome dos indivíduos, as batalhas, onde elas ocorreram, onde está localizado determinado acontecimento histórico do ponto de vista geográfico, enfim. Tudo isso é uma concepção de conhecimento que está atrelada à origem da história enquanto disciplina. Lá no século XIX, início do século XX, a Sears narra muito bem isso, né, no ensino de História, Fundamentos e Métodos, mas é exatamente isso que o Riesling está criticando quando ele faz a crítica didática da cópia. A ideia não é produzir, no campo da didática da história, métodos mais qualificados de você transpor um conhecimento científico para o espaço da sala de aula. A ideia é entender a formação da consciência histórica para além dos limites, pura e simplesmente, do espaço escolar ou da sala de aula, entendendo isso como uma constante, como um valor humanamente compartilhado em diversas dimensões da vida. Então, ela ganha uma dimensão teórica e uma dimensão filosófica. Daí, ela tem um diálogo muito próximo com a teoria da história. Bom, não sei se é um bom sinal, mas parece que está começando a chover. Se chover, pode cair. Mas, enfim, vamos acelerar. Então, para o Riesling, assim, o problema da didática da história reside na sua autonomia, ou diferença em relação à ciência da história. Mas no estatuto ou na natureza dessa relação. Então, existe uma relação entre teoria da história e didática da história. A questão não é se a didática da história ela é autônoma ou se ela é dependente da teoria da história, né? Isso não tem nenhuma relevância. O que ele está tentando colocar é que existe uma relação entre teoria da história, didática da história, metodologia da história e epistemologia da história e os princípios éticos da ciência da história. Isso fica claro no conceito dele de matriz disciplinar, que ele apresenta lá na primeira obra dele, A Razão Histórica, que mais à frente eu vou tentar projetar para vocês uma imagem, né, que veicula um pouco essa concepção de matriz disciplinar do conhecimento histórico, e isso implica na noção de formação da consciência histórica. Mas, enfim, então, para ele não é pensar essa implicação ou se há uma dependência. Para ele há uma relação entre a didática da história e a teoria da história, não tem como negar essa relação. Então, a história, enquanto ciência, tem o seu campo formado a partir dessas dimensões, e o que está em jogo para ele, então, né, é entender quais são os princípios que norteiam a didática da história e que a diferenciam da teoria da história. E aí, nesse sentido, ele apresenta 4, né, dimensões. O primeiro seria o estatuto ou a natureza da relação entre a história e a didática da história. Isso, para a didática da história, é um elemento central. A didática da história está preocupada em entender a relação entre o conhecimento histórico, científico ou não, e a vida prática dos indivíduos. Esse é um objeto central da teoria da história. Aquilo que o Bergman chama de dimensão reflexiva da didática da história. O item 2, seria a formação da consciência histórica como pressuposto e finalidade da aprendizagem histórica. Então, toda aprendizagem histórica só pode ser compreendida quando você vai prescrutar os processos complexos de formação da consciência histórica. E quem se preocupa diretamente com esses processos de formação da consciência histórica é a didática da história, não necessariamente a teoria da história ou a metodologia da história. O terceiro elemento seria a narrativa entendida como forma e finalidade, o modelo, a forma, a função que possibilita a aprendizagem histórica. Então, toda aprendizagem histórica ela é narrativa. Nós só entendemos o que é o passado, o presente e o futuro a partir do momento que a gente consegue narrar. Ontem eu fiz isso, hoje eu estou fazendo outra coisa. Amanhã, possivelmente, como é feriado, eu não tenho que dar aula, estarei fazendo outra. Então, quando eu me
penso enquanto indivíduo, eu me penso no interior de uma narrativa. Essa narrativa, ela preenche a experiência da vida prática com a experiência do tempo, vivido e refletido. E isso atribui a mim um significado, um modo de agir, uma justificativa do porquê eu estava fazendo o que fiz ontem, do porquê eu estar aqui agora falando com a tela de um computador, mas na expectativa de que tenha pelo menos uns 14, 15 alunos acadêmicos matriculados na disciplina me acompanhando do outro lado. Então, tudo isso que eu estou fazendo se justifica à luz de uma narrativa. E isso, para mim, é válido e necessário. Ou seja, eu me coloco aqui diante da tela de um computador e fico falando a esmo, porque eu pressuponho, na minha narrativa, de entender qual que é o meu lugar do mundo, que esse é o papel de um professor de história na pandemia, manter uma relação mínima com os seus acadêmicos, discutindo minimamente aquilo que foi previsto no programa de curso definido antes da pandemia. Então, a narrativa é a forma a partir da qual a aprendizagem histórica se dá. Então, quando eu narro, quando eu produzo uma narrativa sobre a experiência, eu estou dando um sentido a ela. Então, se alguém me indagar, Luiz, por que você está falando na frente do computador e você faz isso todas as semanas, né? Eu vou justificar isso à luz dessa narrativa, que vai me oferecer um sentido e que me oferece também uma experiência, né? Porque eu estou refletindo sobre a experiência de ontem, sobre a experiência de hoje e sobre outras experiências, né? Então, a narrativa é o fio condutor que me permite, através do aprendizagem histórico, formar a minha consciência histórica e entender, numa relação pendular passado, presente e futuro, tanto a minha dimensão da experiência, como a minha dimensão da existência, ou seja, aquilo que eu estou fazendo aqui, e o que eu espero estar fazendo amanhã. Certamente, essa narrativa me oferece essa possibilidade de vislumbrar que semana que vem estaremos novamente nessa empreitada. E o quarto elemento seria que, para a didática da história, a aprendizagem histórica é o elemento central de apreensão da mudança temporal, que se opera por meio da apreensão da narrativa sobre a experiência do passado. Então, a didática da história não é teoria da história, mas ela dialoga com ela e tem uma relação de dependência, de proximidade com a teoria da história. Por quê? Porque ela tem a natureza do objeto ao qual a didática da história se preocupa é um pouco diferente da preocupação geral da teoria da história. Ela quer entender o estatuto da natureza, da relação entre formação da consciência histórica e história, ela quer entender o papel da narrativa como o modelo central de aprendizagem histórica, e ela quer entender a aprendizagem histórica como um processo elementar de compreensão temporal que permeia a relação de todo indivíduo com o mundo. Então, isso seria a definição básica. Eu gostaria de tentar, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu acho que é possível, eu gostaria de tentar projetar uma imagem aqui para a gente discutir a partir dela. Bom, vamos lá, acho que vai. Beleza? Estão vislumbrando essa imagem? Beleza. Anne, Douglas, Gabriela, Josenise, então vamos lá, pressupomos que esteja funcionando. Então, essa imagem, né, é feita pela Maria Auxiliadora Schmidt, né? Ela propõe essa imagem fazendo mais ou menos isso que eu estou tentando dialogar com vocês, que é entender, a partir do desdobramento da reflexão sobre o pensamento do Riesing, pensar aquilo que ela está chamando de matriz da didática da história, né? O Riesing desenvolve um modelo de matriz da ciência histórica, lá na razão histórica, que estrutura no pensamento dele o que é a relação da ciência histórica com a pesquisa histórica, a historiografia e a vida prática. Então, aqui a gente tem essa imagem, não é? Depois eu vou deixar isso para vocês lá no Google Sala de Aula, e o texto, inclusive, eu vou colocar como texto complementar da disciplina. Então, essa imagem, né, ela nos apresenta o quê? Né? Que a didática da história, né, ela está preocupado, inicialmente, com as
competências de geração de sentido através da narrativa histórica. Né? Por que ensinar é importante? Ensinar a história é importante porque, a partir do momento que você adquire uma formação histórica, você alarga a sua capacidade de se relacionar com a experiência do passado, com a dimensão interpretativa do passado e com a capacidade de produzir orientação a partir dessa experiência do passado. Então, as narrativas históricas, elas estão presentes em todo o espaço da vida humana. Né? E aí, você teria que encontrar nessas narrativas os elementos elementares a partir do qual você produziria a sua reflexão histórica. Então, você teria que dialogar com os interesses de aprendizagem. Então, não dá para você montar uma aula padrão e aplicar ela em todas as salas de aula. Você tem que conhecer o universo da sala de aula, você tem que conhecer o universo da escola, você tem que conhecer quais são as demandas, quais são as carências da turma, para você produzir um diálogo e uma aproximação com as necessidades de conhecimento. Então, inicialmente, você tem que partir de um diálogo com as competências preliminares, com a consciência sociohistórica dos alunos em espaço de aprendizagem. A partir do diálogo, ou seja, da identificação dessas carências de orientação, através do domínio sobre a didática da história, sobre teoria, você utilizaria, enquanto professor, você localizaria os métodos e a teoria da aprendizagem que seria mais eficaz para você desenvolver aquele conteúdo, que não é um conteúdo naturalizado, dado, é um conteúdo que ele se faz importante e necessário diante das demandas. Então, isso meio que implode aquela lógica tradicional do ensino de história como sendo uma história do Brasil e uma história geral, ou seja, um político ou um programa político de governo vai produzir o livro didático e vai dizer o que todas as pessoas têm que entender, têm que estudar da história em todos os lugares do Brasil. Então, a didática da história diz que não é isso. Né? A história tem que veicular conteúdos, mas esses conteúdos têm que ser sopesados à luz de carências, e essas carências elas mudam conforme os espaços. Então, a ideia de uma história única, que é uma espécie de um remédio que atende a todos os males, isso não existe. Não do ponto de vista da didática da história, do que seria uma aula eficiente de ensino de história com base nesses pressupostos. Né? Então, você teria que identificar essas carências com base nelas. Você desenvolveria métodos e conteúdos, né, que seriam mais eficazes para atender aquelas carências e aquelas demandas. Você teria que levar em consideração formas de organizar o ensino e a aprendizagem, ou seja, então o ensino de história ele tem que ser processado a partir da dinâmica do aprendizado histórico. E como nós aprendemos história? Numa relação de proximidade com a experiência do passado. Então, o uso de fontes é fundamental. Não tem como ensinar a história apenas lendo uma narrativa engessada de uma história nacional que está posta num livro didático. É fundamental que você trabalhe com fontes, que você tenha acesso a fontes, a documentação, uma compreensão do que é fonte, uma compreensão de como essas fontes são trabalhadas pelos historiadores para produzir o conhecimento histórico. Então, você teria que ensinar a história mobilizando elementos da própria natureza da pesquisa histórica e do conhecimento histórico de uma forma geral, aproximando tanto o conteúdo, aquilo que se chama de conceitos substantivos, ou seja, de conceitos históricos, como noções técnicas, como de fonte, como de historiografia, por exemplo. Então, você mediaria essa relação. E isso tudo, né, no sentido de responder, né, às carências, né, de orientação, né, de responder às demandas que foram colocadas por aquela sociedade, por aquele sujeito, por aquela localidade. Então, você sairia do ponto 1 e chegaria no ponto 5. Você sairia de interesses, passaria pelas perspectivas, pelo método, pelas formas de apresentação, para você voltar na função da educação histórica, que é a formação. Mas você está formando em que sentido e formando para quê? Qual que é a formação que você quer dar? É possível pensar uma formação universal que atenda todos os indivíduos dentro de uma escala nacional, como o Brasil? A didática da história vai dizer que não. Essa formação
ela tem que ser pensada à luz dos problemas práticos, concretos, da relação professor-aluno, que é identificado na relação professor-aluno. Então, ela tem que ser dialógica, ela não tem que ser impositiva, ela não tem que estar centrada na transposição. Ela é dialógica, aberta à pluralidade, e ela não parte de fórmulas feitas, né, mas de uma concepção do que é o conhecimento histórico e uma concepção do que é a aprendizagem histórica. E essa concepção do que é o conhecimento histórico, do que é a aprendizagem histórica, ela tem que convergir, que contribuir para o que se entende como ensino de história. Então, o ensino de história tem que dialogar com a teoria da aprendizagem histórica e tem que dialogar com a ciência da história, entendida enquanto um campo disciplinar. Então, você juntaria esses três elementos, sempre dialogando com as carências, com as necessidades do lugar. Então, a ideia de uma aula universal, absoluta, ela cai por terra, né, nessa perspectiva. Né? O Riesen não dialoga com essa possibilidade de um modelo, né, de aula de história, aquilo que no texto do Riesen, o ensino de história, né, você tem um capítulo lá, o livro didático ideal. Não existe uma aula de história ideal, ainda que tenhamos que lidar com conteúdos e métodos, que tenhamos que lidar com noções mais ou menos claras do que seja o conhecimento histórico, mas não tem como você estabelecer a toque de caixa, numa lógica fordista ou taylorista, a produção em escala de aula de história. A aula de história tem que ser pensada com base nas necessidades que são colocadas no momento. Essa é uma das perspectivas básicas da disciplina que a gente vem trabalhando. Né? Mais à frente, a gente vai explorar uma outra imagem, né, que também está no texto do Riesen, né, para tentar evidenciar essa questão. Só um minutinho, eu vou pegar uma... Mais à frente, né, a gente vai ver uma outra tela para desdobrar a culminância disso. Né? Bom, já que Então, essa lâmina que eu mostrei para vocês, ela sugere a ideia, ela dialoga com a ideia de matriz disciplinar do Riesen, né? E ela sugere que existe uma relação imprescindível entre a vida prática dos homens, professores, alunos e os indivíduos em uma escala ampla, e a ciência da história. Quando se propõe esse processo, né, no ensino de história, a aprendizagem é vista como um elemento vivo, útil, necessário. Né? Você mobiliza uma necessidade de aprender história. Se não há essa necessidade de aprender história, o aprendizado histórico surge como um dado alienante, como algo externo, como um saber de fora para dentro. E essa necessidade de se relacionar com o conhecimento tem que partir do indivíduo. Eu quero história eu quero aprender história eu preciso de história por isso, para isso. Né? Há um interesse, há uma necessidade, ainda que no espaço escolar essa identidade não seja compreendida, não seja entendida. Cabe ao professor demonstrar como que a história pode ser uma chave analítica importante para ajudar os indivíduos a decodificarem melhor o seu mundo. Né? Então, a história é uma chave para ampliar essa consciência. Né? E é isso que a consciência histórica, que a didática da história está chamando a atenção, para a necessidade de você intervir qualitativamente nos processos de formação da consciência histórica. Um outro elemento que a gente também tem que considerar é que esses interesses, né, que edificam a relação entre ciência e vida, né, esses interesses, eles indicam a ida às teorias da aprendizagem, né, que existem, né, e que produzem os conceitos de aprendizagem, os conceitos históricos, aquilo que a gente chama de conceitos, né, substantivos. Né? Então, existem interesses. Para me atender esses interesses enquanto docente, eu tenho que mobilizar teorias. Né? Não é simplesmente, né, dizer qualquer coisa ou reproduzir qualquer tipo de conhecimento. O professor é um indivíduo formado. Ele tem que estar apto e capacitado a intervir de forma qualificada em situações de aprendizagem. Então, quando existe uma situação de aprendizagem colocada, intervir qualitativamente, apresentando uma possibilidade de aprendizado eficaz,
é o elemento central. Então, quem é o professor de história? Aquele que a didática da história consideraria como um indivíduo apto e eficaz. É aquele que consegue, numa situação de aprendizagem, ou seja, alguém necessita entender alguma coisa porque ele pensa de uma determinada forma ou porque ele quer pensar ou entender aquilo para, talvez, quebrar aquela relação de experiência temporal. Você vai mobilizar conceitos para fazer com que ele consiga alargar a sua relação de experiência com o passado. E também você vai mobilizar processos cognitivos, né? Você vai apresentar um percurso de reflexão, uma narrativa, que estabelece uma relação entre conceitos e métodos, para que ele consiga entender aquela realidade. Nas palavras da Schmidt, o percurso em direção ao método da pesquisa, ele pressupõe, entre outros, que na relação ensino e aprendizagem deve ser percorrido o mesmo processo constitutivo da produção do conhecimento histórico. Ou seja, você tem que partir de um problema, passar por uma reflexão, por um método que apresenta um dado material, ou seja, fontes, para você gerar, a partir de uma hipótese, um entendimento que possa ser comprovado à luz de uma teoria. Então, esse procedimento, que é um procedimento da pesquisa histórica, ele também tem que estar presente no ensino escolar da história. Ou seja, temos que, a partir de determinadas curiosidades, interesses, perspectivas, apresentar elementos conceituais e métodos que permitam que esse indivíduo reflita à luz tanto dos conceitos, quanto do método, quanto das fontes que você apresenta ali, um texto, né, no livro didático, ou um texto de jornal, uma reportagem no YouTube, enfim, uma música, que ele consiga refletir essa relação, essas três dimensões, para entender melhor a historicidade daquilo que ele está tentando entender. Então, a didática da história, ela lida com a formação da consciência histórica e tem nessa preocupação o seu principal pressuposto e a sua principal finalidade. Então, qual que é a finalidade da didática da história? Qual que é a principal questão epistemológica do ensino de história? É pensar a formação da consciência histórica. Essa seria a resposta possível. Nesse texto, né, que a gente está analisando aqui, a Schmidt afirma que o Riesing ele tem conseguido mostrar que o trabalho do conhecimento histórico na escola ele é e tem que ser considerado como fundamental para a formação histórica dos indivíduos, né? Ou seja, é através da história que você amplia e qualifica a interiorização das formas de organizar o sentido das experiências temporais. Então, as experiências, né, que todo indivíduo vive ou tem uma relação com elas em função das narrativas com as quais ele entra em contato, elas formam a consciência desse indivíduo. E é a história, né, que tem como função, como preocupação, qualificar a formação dessa consciência. Então, se existe uma finalidade, um pressuposto básico para definir o lugar e a preocupação do ensino de história em espaços escolares ou não, é desenvolver a capacidade de qualificar a dimensão interpretativa e a perspectiva de orientação dos indivíduos a partir de uma leitura sobre as experiências do passado. Então, mais uma vez, a gente cai no conceito do Riesing, né, de que a história forma e que ela forma a partir da apreensão de uma cultura histórica. E aí, no Riesing, né, cultura histórica, a gente já falou disso em vários momentos, ela é o conjunto ou a soma dos elementos da cultura humana que estabelecem narrativas acerca da experiência temporal e assumem uma dimensão cognitiva, ou seja, são vários conhecimentos, estética e política. Então, quando você fala de cultura histórica no Riesing, ela tem que ser pensada nesse tripé, né? Nessas três dimensões. Ela tem uma dimensão cognitiva, uma dimensão estética, uma dimensão política.
É por isso que a formação da consciência histórica é um elemento central para o ensino de história. E a história, da forma como ela foi desenvolvida inicialmente, ela tinha como função instrumentalizar a formação da consciência histórica no sentido político de formação de uma sociedade política conservadora. Quando a gente for falar lá da Circes, isso fica claro, né? O ensino de história, conteúdos e métodos, ela mostra como essa história que a gente chama de tradicional, ela está aí desde sempre. A história ensinada é sempre uma história vinculada ao Estado Nacional e vinculada a um projeto dominante de nação. Então, ela tem como função alimentar uma determinada cultura política, veiculando uma determinada estética. Os personagens são sempre um homem branco, são as mulheres brancas, né? E também uma dimensão cognitiva, porque ela fomenta determinados tipos de valores, determinados tipos de conhecimento, de reflexão, e outras não. Então, a Schmidt, ela chama a atenção, no texto dela, ela faz uma pergunta, né, que também é uma pergunta que está colocada no texto do Riesing, que o que é aprendizagem histórica, então? Né? O que significa, né, aprender história? E, segundo o Riesing, aprender é um fundamento básico tanto da ciência quanto da cultura humana. Ou seja, nós necessitamos apreender sentido para nos entendermos enquanto indivíduos. Então, tanto a ciência ela se preocupa com a produção do conhecimento, quanto a consciência histórica humana ela está tentando produzir um sentido para a sua ação. Nesse sentido, então, a didática da história ela se preocupa, né, com a consciência histórica, entendendo ela como a base, né, de todo o processo de aprendizado. Então, todo o processo de aprendizado ele é histórico, né? Nós dependemos de uma relação com a história para entender quem somos. Aquele exemplo que eu sempre dou para vocês na aula, né? Imagina se você perder a sua memória, né? Se você perder a sua memória, você perde a relação com a sua história e você perde a conexão com quem você é. O presente deixa de fazer sentido, porque o sentido que você atribui ao presente, ele é dado por uma determinada relação narrativa que você estabelece com o passado. Se você perde o vínculo com essa memória do passado e com os sentidos que você atribui a ele, o seu próprio entendimento do presente deixa de existir. Então, se eu esquecer o meu passado e acordasse aqui agora, eu não saberia porque estou olhando para a tela de um computador e falando com rostinhos de pessoas aqui e com alguns ícones, né, de microfones com uma risquinha, né? Eu só sei o porquê de estar aqui, a necessidade e a importância disso, e eu justifico isso perante a minha consciência, porque existe uma historicidade da minha relação enquanto professor, eu planejei isso, eu organizei isso ao longo do dia, eu discuto essa questão há vários anos, então, se eu não tenho essa conexão com o passado, o meu entendimento do que eu estou fazendo aqui não tem nenhum sentido, e aí, a qualquer dimensão de projeção futura também perde a sua claridade, né? O Riesing, nesses dois textos que nós lemos, ele define um elemento que é importante a gente entender. Óbvio que essa parte do Riesing que a gente discutiu é um texto bem pesado e a gente não leu ele da forma como deveria. Eu apenas apresentei as noções gerais das formas de produção de sentido, né, e do que ele entende por didática da história, mas um elemento central para ele é a importância da narrativa, ou seja, nós entendemos o mundo na medida em que narramos, né? A narrativa é o que dá sentido à vida, né? Então, quando você produz uma narrativa, quando você produz uma determinada reflexão sobre o passado e organiza o lugar dos acontecimentos nessa narrativa e dá um sentido para eles, isso aqui é bom, isso é mal, isso aqui é positivo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, você está dando um sentido e você está construindo um discurso, que é um discurso de autoridade. Então, contar histórias, aprender história é uma forma de veicularmos conhecimento, de produzirmos conhecimento, de conquistarmos um domínio sobre o mundo. Só temos um domínio sobre a vida porque somos capazes de narrar a experiência de outros ou a nossa experiência de relação com ela. Quando aprendemos sobre as experiências passadas, segundo Riesing, alargamos a nossa dimensão de experiência, alargamos a nossa dimensão de interpretação e alargamos a nossa dimensão de
ação, porque somos capazes de produzir sentidos mais amplos, né? Esse é um princípio básico que tá no texto do Riese, né? Então, a aprendizagem histórica se dá por meio da apreensão de narrativas históricas. E a narrativa histórica tem que ser o veículo através do qual se fomenta e se qualifica o aprendizado histórico de uma forma geral. Então, a aprendizagem histórica, ela é uma apreensão temporal das mudanças. O que eu aprendi? Eu aprendi história. Não é porque você sabe que na data tal ocorreu tal coisa protagonizada por tal indivíduo, né? A aprendizagem histórica, ela pressupõe uma apreensão da experiência temporal, ou seja, aquilo ocorreu daquela forma, naquele contexto, que foi justificado por situações anteriores e que gerou, posteriormente, impactos. Então, você narra e entende as relações do ontem com o hoje, do hoje com o amanhã, e, às vezes, do amanhã com o ontem, né? Porque essas dimensões elas estão imbricadas no domínio da experiência. Quando a gente for ler lá o Koselleck, mais à frente, em Teoria da História 2, isso vai ficar mais claro, mas por hora, eu acho que é por aí. Um ponto importante é que o Riese, ele não aceita que a história seja contada pelos outros, né? Para ele, esse não é o processo. Não é porque nós aprendemos a história por meio da narrativa que ouvindo a narrativa de outros que iremos aprender a história, né? Então, não é o professor chegar na sala de aula e contar a história, narrar a história, né? Por quê? Porque as competências narrativas dos alunos, né, elas têm que ser consideradas, né, como um objetivo pedagógico. É o aluno que tem que produzir uma narrativa para ele mesmo, no qual ele encaixa as narrativas do livro didático, a narrativa do professor, a narrativa da religião, a narrativa política. Não é você encaixar tudo isso, embrulhar para presente e entregar para o aluno na sala de aula. É fomentar condições de aprendizado para que ele incorpore esses elementos e produza essa narrativa. A aprendizagem histórica se dá pelo meio da narrativa, mas essa narrativa não pode ser transposta de fora para dentro. Ela tem que ser produzida numa relação do indivíduo, a partir do indivíduo, para entender alguma coisa em função de algo com base em uma necessidade qualquer, seja ela de natureza necessária ou fútil. Eu estou acelerando porque senão vai ficar muito grande e a gente não vai conseguir postar essa informação lá. Eu gostaria de veicular para vocês uma outra imagem, que a gente já falou sobre ela aqui, mas é importante que a gente fale de novo. No final do texto, né, a Schmidt, não apenas nesse texto, mas em vários, ela tenta desenvolver uma metodologia da aula histórica. Lembra que eu disse que não existe aula ideal, né? Mas existe um modelo a partir do qual você pode pensar algumas questões, né? E esse esquema dialoga com aquele esquema anterior. Então, qualquer esforço de pensar o aprendizado histórico, ele tem que emergir da vida humana, prática no presente. Toda história é a história contemporânea, a máxima do Benedetto Croce. Então, toda aula tem que ser pensada na relação dialógica com o espaço da sala de aula. Ela não pode ser produzida externamente e colocada ali, como se fosse uma receita, né? Então, a aula, ela nasce da investigação. Desculpe, minha garganta está muito ruim. A investigação das carências, né, dos acadêmicos, né, dos alunos, dos jovens, das crianças. Com base na identificação dessas carências, que você acessa através do diálogo ou de uma prospecção, de questionários, enfim, de um contato inicial, você seleciona conceitos substantivos e conceitos de segunda ordem, ou seja, quais são os conceitos centrais que você quer trabalhar. Eu vou trabalhar o processo de escravização, eu vou trabalhar o absolutismo, vou trabalhar a lógica de organização de riqueza na sociedade capitalista do século XIX, sempre com base em responder a carências de entendimento do nosso tempo presente. Daí você vai para o passo 3, que seria escolher uma metodologia
adequada, escolher as fontes primárias e secundárias que são necessárias, né? E passaria ao passo seguinte, que é encontrar uma forma de comunicar, de apresentar, de mobilizar, de envolver as pessoas nesse processo de produção de conhecimento. E, por último, você faz a avaliação, a reflexão sobre aquilo que foi aprendido, sobre os sentidos que foram depreendidos. Então, dessa forma, não é, o que está em jogo? Não é? A ciência histórica, ela não é um elemento exógeno à vida das pessoas. Ela tem que ser mobilizada a partir das carências humanas práticas para produzir um sentido para o entendimento temporal humano. Então, a dimensão ciência e a dimensão vida prática são aproximadas pela experiência do ensino de história. Então, o ensino de história ele tem que aproximar essas duas dimensões como dimensões complementares e fundamentais. A ciência só cumpre o seu papel quando ela é útil à vida. Se ela não é útil à vida, ela não cumpre o seu papel. Então, o papel social de todo conhecimento é atuar para a transformação do mundo num mundo melhor, facilitar, né, a ação humana, de uma forma geral. Para finalizar, a gente poderia dizer, ipsis literis, né, seguindo aqui as ideias da Maria Auxiliadora Schmidt, que as contribuições do Riesen indicam várias questões a serem levantadas em consideração no que se refere à aprendizagem de crianças e jovens, seja em ambiente escolar ou em outros ambientes de aprendizagem, como museus, arquivos, igrejas, laboratórios, jogos eletrônicos, redes sociais, enfim, todo o espaço, toda a relação humana encerra o aprendizado histórico em relação de valores que podem ser depreendidos à luz da história. Entre elas, a de que definitivamente os professores de história precisam saber que devem abandonar o pressuposto de que aprender história significa acumular conhecimento, mesmo que adotando metodologias ativas e lúdicas, e que aprender história não é manter-se no nível do senso comum, ou adquirir bom senso a respeito das questões do passado. Aprender história é estabelecer uma relação significativa entre esses acontecimentos e essas dimensões temporais. Então, nós aprendemos história quando somos capazes de mobilizar o passado para qualificar o entendimento do presente, estabelecendo uma relação que não é naturalizada. E ainda que essa relação seja naturalizada, ou seja, uma relação com o passado que explica o presente e sacraliza essa relação, ela está pressupondo uma determinada forma de relação com o passado como sendo algo estático. E se tem algo que a história e o ensino de história nos ensina, é de que toda forma de produção de sentido sobre o passado ou sobre o presente, ela não é isenta, ela não é plena e ela não é sagrada. Ela é apenas uma forma de representar as coisas que poderiam ser representadas de uma outra maneira e que são representadas de várias maneiras em diversos outros espaços. Então, não há uma história certa a ser ensinada. Várias histórias são passíveis de ser ensinadas. Vários sentidos podem ser discutidos e justificados à luz da história. O que está em jogo para o professor de história é conhecer as demandas do seu espaço de atuação, tentar, à luz do saber produzido pela ciência histórica, responder essas demandas no sentido de quebrar essa concepção de uma consciência histórica estática que é formada por uma ideia naturalizada de passado. Quando ele faz isso, ele identifica as carências reais do mundo humano e como a história pode contribuir para a emancipação do indivíduo das suas próprias crenças, ele consegue fomentar de forma qualificada o aprendizado histórico e produz um superávit da consciência histórica. Eu vi que já tem alguns acadêmicos aqui que estão saindo, né, da reunião, e acho que a gente passou um pouco do prazo previsto, mas eu acho que eu consegui expor os elementos centrais desses dois textos do Riesen à luz dessa discussão com a Schmidt.